Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Lunar de Cepé, uma visão contemporânea a partir do fato histórico. Este projeto é viabilizado através dos recursos da Lei 14.017 de 2020, através da Fundação Marco Polo, Ministério do Turismo, Lei Aldir Blanc, Secretaria Estadual da Cultura do Rio Grande do Sul, no edital de criação e produção artística. A produção e direção do espetáculo é de Valtair Vasconcelos de Souza. Este projeto é um resgate das lendas relacionadas à figura histórica de Cepé Araju. Um líder guarani que lutou no ciclo missioneiro e morreu em combate em 7 de fevereiro de 1756. Sua morte, suas façanhas e as lendas que se geraram no meio popular servem de inspiração para que possamos montar um espetáculo de danças com músicas e narrativas poéticas, mostrando como surge a lenda da Pulquéria, a lenda da Gruta do Marco, a lenda da Pedra do Segredo, o Lunar de Cepé e a relação deste com o Cruzeiro do Sul, tendo como elemento de ligação poemas inéditos e música autoral. A vida de Cepé Araju e Nicolau Ianguiru, dois líderes que combateram frente às coroas portuguesas e espanholas, são levadas ao nosso espetáculo de dança com personagens do universo imaginário. Pulquéria, lenda nativa da Gruta do Marco no interior de São Cepé. Personagem que, após contemplar a morte do seu amado, guerreiro, que foi lutar com Cepé, chora impiedosamente e cria a cascata da Pulquéria e o próprio rio São Cepé, que banha a cidade da região central do estado. No contexto artístico do espetáculo, nos baseamos nas lendas do Sul e em diversos autores pesquisados pela professora Jussara Foleto, mestre em Patrimônio Cultural pela UFSM. Tenham todos um bom espetáculo. Eu me criei em São Cepé, ouvindo histórias. Venho de uma família de contadores de histórias. Meu avô viveu até os 90 e poucos anos e, quando guri, a gente sentava à noite ouvindo histórias. Era o que tinha, não tinha televisão, a gurizada se reunia para escutar os mais velhos falar. E ali, cada noite era um pouco de história, junto com o pai, a mãe e os tios, todos grandes contadores de histórias. Depois fui estudar no Araju e lá no Araju eu segui escutando as músicas. Araju morreu pelhando no Arroio Cabaté, quer dizer. Essa relação, então, vem desde a infância, essa relação com as lendas relacionadas à figura de Cepé. E é desse universo que eu venho, que eu levo essas lendas para os lugares que eu vou trabalhar. Eu vou falar sobre cultura gaúcha, tenho que falar sobre essas lendas, né? Então, a proposta do contador de histórias é poder fazer com que as pessoas entendam como que isso acontecia de forma natural entre as famílias, tá? Então, te prepara, que lá vem história, né, meu? Uma noite fria de inverno lá em São Miguel. Se eu via o vento forte na coxilha. A coxilha é alta, o negócio o vento é forte. E as árvores faziam coreografia de folhas no silêncio da noite, só quebrada pelo som do vento. Quando mermava um pouco, a coruja, lá no alto da torre de São Miguel, anunciava que a madrugada estava andando. Já quase clareando o dia, se ouvia um rebuliço nas casas, ali nas casas do lado de lá da igreja. Era uma índia guarani que estava pronta para dar luz. Prepararam os candeeiros, se armaram todo e de repente se ouviu um eco na noite.
nasceu mais um Guarani. O índio nasceu forte, chorando forte, nasceu para ser um vencedor. Trouxe consigo um sinal na testa, o sinal da nascença, e lhe deram o nome de Tiaraju, aquele que veio para ser luz. Piá se criou taludo, aprendeu a lidar com os ervateiros, caçava, entendia de cavalo, se transformou num guerreiro. Foi preparado para isso. Aprendeu a escrever, aprendeu a falar outras línguas e se transformou no líder de toda uma nação guarani, juntamente com o seu mentor, Nicolau Neguiru. Lutou, andou por tudo que foi lado e acabou tombando em combate em 7 de fevereiro de 1756, ali na região de São Gabriel. No final da tarde, os guaranis que sobraram pegaram o seu corpo, levaram, dizem que para a Pedra do Segredo em Caçapava, por ali. Ao mesmo tempo, olha só como é que é a história, ao mesmo tempo lá na Gruta do Marco. A Gruta do Marco fica ali depois do Lajado Grande, entre quem vai para Vila Nova, né? Vivia Pulquéria, ela e o seu amado guerreiro. Mas o amado guerreiro, vendo a luta de Cepé, foi lutar com Cepé lá nas batalhas e acabou morrendo. Pulquéria, sabendo disso, chora, 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 e suas lágrimas se convertem na cascata da Pulquéria e no Rio São Cepé, o Rio São Cepé que banha a minha cidade. Ali, perto da Fonte da Bica, está lá no centro da cidade. O próprio Cruzeiro do Sul se encarrega de transformar o Cepé numa noite estrelada e guia os gaúchos pelas estradas do Rio Grande e pelo mundo. E é sobre Cepé que nós vamos dançar, porque afinal de contas, se estamos aqui, é porque um dia teve nesses campos, nessa terra vermelha, um índio, um guarani e um ser de luz. Viva Cepé!
Eu trago um cacique preso na garganta. É uma sina de missioneiro que nasce na terra vermelha das missões. Esta guitarra que me acompanha traz nas cordas as veias guaraniceiras deste meu ser Guarani, que percorre em tudo que sou, como homem e instrumento da arte. Sou herança deste cepé de Nicolau Nhanquiru. Me fiz muripá nas batalhas e um centauro nas coxilhas. Ao dedilhar estes acordes missioneiros que brotam dos sinos das catedrais, evoco estes caciques, esta arte que se espalha pelos rincões, em distintas harmonias celestiais, benditas pelos jesuítas e por cada um que carrega no peito esta cruz de 4 braços. Quando eu escuto um sapucai da garganta de um gaúcho, é o próprio céu se abrindo em energia para saludar nossa ancestralidade. O tropel desses cavalos se agiganta no meu ser e eu peleio dia a dia e brado aos 4 ventos que esta terra tem dono. Era Ive Maré para todo o Guarani. Aos habitantes daqui que eram humus, a natureza, é com respeito à grandeza as obras de Nhanderu, Iviporã, Iguaçu são guardados na memória. Vou lhes contar nossa história. Sou Guarani, sou Cepé Tcharaju. Oh
portugueses em Rio Pardo, espanhóis em Santo Tomé, se encontraram no Uruguai, morte a Nhanguiru e Cepé. Diga-me, Mãe Natureza, somos paz, mas querem guerra. Meu grito é de que esta terra tem dono na luta por nossa terra. Sou Guarani de nome e sobrenome. Trago na minha vida a minha origem nativa de mulher e de guerreira. Ando por aí nos campos e nas coxilhas com meu canto de saudades, tal qual a pulquéria que vive na gruta do Marco ou nas suas águas da fonte da Bica, ali no centro da cidade, que é banhada por este rio. Um rio de saudades, de lamento e de esperança. Esperança de que este canto não cesse, que se escute o som da noite ao velar a gruta em forma de prece. E que ao raiar um novo dia, a natureza te receba, pulquéria, para renovar a esperança da gente neste lugar. Somos índias guaranis, forjadas num tempo de mulheres fortes e que hoje ganham 1000 vozes no corpo e na garganta das pulquérias de hoje em dia. O som do vento levará teu canto, pulquéria, para todos os rincões em forma de acalanto e de alegria. E eu vou seguir cantando a sina de um Guarani, através da minha voz, desse jeito de mulher que nasceu da saga do Noel e de tantos outros que representam a nossa gente missioneira. A crença que nas noites, com seus lentos passos e o coração em descompasso, a bela Índia seminua anda sob a luz da lua a iluminar a pele morena, entoando lamúrios e penas, traz sua realidade crua.
Na lendária Gruta do Marco, dizem que a Índia Pulquéria ainda acalenta a quimera, velando o misterioso templo, desde há muito tempo, quando o amante partiu para lutar além do rio, ouve-se tristes lamentos. Caía tarde, ali na Sangarabica, no dia 7 de fevereiro de 1756. O combate estava feroz. De um lado, uma parte da nação Guarani, de outro lado, as forças de Portugal e Espanha. Era canhão contra lança, espada contra bolhadeira. Até que no final do dia, tomba, mortalmente ferido, o nosso Cepé. Os poucos guaranis que sobraram recolheram o seu corpo e levaram para a Pedra do Segredo, por ali. Dava-se assim um final a esse primeiro e grande embate entre guaranis e as forças portuguesas e espanholas. Sabendo dessa notícia, Pulquéria, na Gruta do Marco, encontra o corpo do seu amado, morto, e ela, triste, melancólica, chora sobre o seu corpo e suas lágrimas se convertem na cascata da Pulquéria e no rio São Cepé, aquele rio que eu falei antes, que banha a nossa cidade. Mas a saga de Cepé não termina por aí, porque o próprio Cruzeiro do Sul vem ao seu encontro e transforma o lunar, aquele sinal na testa que ele trouxe de nascença, e o céu do Rio Grande passa a ter, além do Cruzeiro, o lunar, guiando assim os gaúchos nas noites estreladas, bastando para isso olhar para o céu e seguir em frente. Cepé tombou lutando pela nossa terra, mas se transformou no primeiro caudilho rio-grandense. A nossa história não tem fim.
Desde que rompeu a madrugada, nas terras de São Miguel, e se ouviu o choro de um índio guarani, já éramos sabedores de que este predestinado seria um tipo diferenciado. Esta verdade é sonora e está encravada na terra vermelha das missões e nos campos verdejantes da nossa grande pampa latino-americana. É um pedido de alerta para que, com o passar dos anos, todos aqueles que, assim como nós, sedentos pela verdade, possamos replicar estas histórias para estas e as futuras gerações. É uma verdade que vem junto de um sapucaí preso na alma de cada um de nós, como um símbolo da nossa fé que se transforma em missão para toda a vida. O vento, que sopra no galope do tempo, nos traz a esperança de uma justiça, ainda que tardia, para todos aqueles que lutaram para defender sua raça e sua gente, indiferente do tempo ou do lugar. Que possamos aprender com suas façanhas e com este sentimento com aroma de terra e cheiro de liberdade. Assim, poderemos dar mais sentido ao que está escrito e ao que foi vivido por Cepé e sua gente. Quando gritaram aos quatro ventos que esta terra tem dono. Assim, me orgulho de ser missioneiro e ser mais um dos filhos de São Cepé. Esta terra tem o ouro que encanta, e ufana a cobiça do estradeiro. Se maior é a relíquia deste povo, que segura sempre o passo forasteiro. Bem pertinho do coração do Rio Grande vivo em ti, amado São Cepé. Recebi no calor de teu abraço tanto afeto pra viver de amor e fé. Lá na bica correm gotas de saudade, que beijando esta terra mais querida, mas quem bebe um só gole de verdade
ganha o berço que eu amo toda a vida, bem pertinho do coração do Rio Grande, vivo em ti, amado São Cepé. Recebi no calor de teu abraço tanto afeto pra viver de amor e fé. Tua alma é a Praça das Mercês, tua gente luta sempre com entorno. Corre ainda de Cepé o sangue bravo, pra dizer que esta terra já tem dono. Bem pertinho do coração do Rio Grande, vivo em ti, amado São Cepé. Recebi no calor de teu abraço tanto afeto pra viver de amor e fé. Tua alma é a Praça das Mercês, tua gente luta sempre com entorno. Corre ainda de Cepé o sangue bravo, pra dizer que esta terra já tem dono. Bem pertinho do coração do Rio Grande, vivo em ti, amado São Cepé. Recebi no calor de teu abraço tanto afeto pra viver de amor e fé. Tua alma é a Praça das Mercês, tua gente luta sempre com entorno. Corre ainda de Cepé o sangue bravo, pra dizer que esta terra... Tivemos a honra de, no final de semana, gravarmos o espetáculo Lunar de Cepé. Foi um privilégio interpretar a Índia, uma guerreira que lutou até o final da sua vida pela sua terra, pela sua origem, pelos seus ideais. Estreamos aí então o espetáculo que ressignificou esse momento histórico dos nossos antepassados. Confiram, tá muito lindo! Olá, meu nome é Luiz Fabiano Rosário dos Santos, participei do espetáculo agora Lunar de Cepé. Eu fazia um papel dos índios dentro da história. Um desses índios, o qual era Nicolau Yanguiru, que era amigo de Cepé. Ele era uma das pessoas que treinava a tropa também juntamente, liderando o grupo para poder lutar na batalha, no qual isso fez com que aproveitasse bastante o desenvolvimento do corpo, interpretação, a gente foi assim, maravilhoso. Uma de conhecer a história também, que a gente precisa estar dentro do personagem, viver para representar, para sair bem o espetáculo dentro do que é solicitado, né? Dentro de cada personagem. Eu gostei muito e espero que tenha outras oportunidades. E a gente agradece a todas as pessoas que apoiam a cultura, porque eu acho que é um incentivo para nós, para a gente continuar trabalhando, que a gente está no caminho certo, que a gente pode estar desenvolvendo outros projetos com a ajuda de todos aí. Obrigado, adorei, obrigado, Valtair, pelo convite e esperamos aí mais outros espetáculos aí que sejam realizados. Obrigadão. Eu sou Luísa Barbosa e eu participei no espetáculo como representação da música e como indígena. Essa experiência foi muito importante para mim, pois eu já venho de alguns trabalhos com essa temática e acho muito relevante trazer visibilidade para os povos indígenas e contar um pouco da sua história. Oi pessoal, eu sou o Helder Machado, sou um dos coreógrafos do espetáculo Lunar de Cepé, juntamente com o Gilmar Rocha, que tem a direção do Prof. Valtair Vasconcelos e as trilhas sonoras do Kaique Melo. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o processo de construção do Lunar, que durou em torno de 3 meses, de abril a junho, e nesse processo eu, o Gilmar e o Vavá, a gente sempre tomou como uma ação coletiva, né, desde a concepção das cenas, das coreografias, todo o momento de criação das trilhas sonoras também junto com o Kaique, né, foi um processo bem coletivo que tornou o projeto com uma potência, né, um alcance ainda maior.
E da parte da dança, especificamente das movimentações e das coreografias, como eu e o Gilmar, nós viemos das coreografias de entradas e saídas dos CTGs, temos experiência nessa área, a gente pensou em propor uma movimentação que se assemelhasse a esse lugar da dança, mas que também estivesse dentro de uma contemporaneidade, né? E que fosse, então, um espetáculo que transitasse entre essas duas áreas. Então, nesse processo aí, desde a escolha dos dançarinos, né? Nós temos dançarinos que vêm desses dois lugares, né? Desses dois mundos, das danças tradicionais gaúchas e das danças contemporâneas, o que nos deu a possibilidade de ter vários corpos aí para a construção, para a elaboração dessas movimentações. E dados os prazos, né, desse projeto, né, a gente contou com a colaboração dos dançarinos também para a composição das coreografias, né, criação dos personagens. Esse é um pouquinho do processo, né? Se a gente fosse falar tudo sobre ele, com certeza ficaríamos muito tempo aqui conversando. Mas eu queria convidar vocês para seguir a página e ficar por dentro das informações, porque logo logo a gente já vai estar estreando na página oficial do projeto. Então sigam lá e fiquem por dentro de tudo. Abraço! Olá, eu sou o Luciano, um dos dançarinos do projeto Lunar de Cepé, organizado pelo professor Valtair. Eu dancei como jesuíta e também como índio. Quero dizer que foi uma satisfação enorme participar desse projeto. Dançar com esse pessoal foi fantástico, um pessoal simples e organizado e muito atencioso. Isso fez com que eu pudesse crescer nesse trabalho que é um pouquinho diferente do meu. Agradecer ao Valtair pelo convite e dizer que estamos aí, preparados para próximos trabalhos. Buenas, sou Gilmar Rocha, um dos coreógrafos do projeto Lunar de Cepé, junto com o coreógrafo irmão Helder Machado e também com o Valtair Vasconcelos, nosso irmão e diretor-geral. Trabalhamos dentro do universo do missionarismo gaúcho, falamos sobre os fatos folclóricos e também sobre as lendas. Dentro desse universo está o Cepé Araju, está Nicolau Anhanguiru, está a Batalha do Caiboaté, está a lenda da Pulquéria, e todo esse entorno dentro do missionarismo gaúcho. Então, quero agradecer desde já, agradecer aos participantes, os dançarinos que são provenientes de diferentes universos da dança, desde a dança de salão aos dançarinos folclóricos e também aos dançarinos clássicos e contemporâneos. Então, essa fusão foi de extrema importância para essa nova visão sobre o fato do Lunar de Cepé e também para nós uma grata surpresa, porque ao executarmos esse trabalho, esse projeto e trabalharmos com diferentes formas e diferentes corpos, só favoreceu a soma e ao sucesso do trabalho. Um grande abraço e nos encontramos por aí. Oi pessoal, eu me chamo Sadiana Luz, sou bailarina e participei no projeto Lunar de Cepé como índia e como Cruzeiro do Sul. Essa experiência para mim foi riquíssima, sobretudo porque pude conhecer o trabalho de alguns profissionais, artistas da dança locais e também pude estar conhecendo o trabalho coreográfico do Helder Machado, do Gilmar Rocha e a direção do professor Valtair Vasconcelos. Pude ainda estar mais próxima das lendas de Cepé Araju, então para mim foi um período de grande partilha, de grande aprendizado entre mim, meus colegas de cena e toda a equipe participante do projeto. Eu convido a todos para estarem assistindo conosco a estreia do espetáculo Lunar de Cepé. Grande beijo! Meu nome é Gustavo Danelis, eu participei como índio e jesuíta no projeto Lunar de Cepé. E ter participado desse projeto me fez mas lembrar das histórias que eu ouvia quando eu era pequeno, dos povos originários do Brasil e principalmente os daqui do Rio Grande do Sul, ali da região missioneira, das missões. E também foi muito gratificante ter participado pelo contato que eu tive com artistas da cidade que eu ainda não tive a oportunidade de ter dançado. Então esse projeto ele juntou tudo isso, as lembranças das histórias que eu ouvia quando eu era pequeno e também
a oportunidade de ser dançado com outros artistas daqui de Santa Maria. Obrigado. Oi galera, tudo bem? Meu nome é Jonathan. Meu personagem no Lunar DCP foi o CP. Foi uma honra, incrivelmente, ser convidado pelo Vavá, né? Foi uma experiência incrível, uma experiência que eu nunca tinha feito durante a minha trajetória de danças aí. Foi incrivelmente ser coreografado pelo Gilmar e pelo Helder. Corpos totalmente diferentes, mas com um coração gigantesco, assim. E de início eu tava achando que ia ser uma coisa e era totalmente diferente. Mas foi por um lado difícil, assim, pelo fato que a minha trajetória de danças não era danças tradicionais, né, no caso. Era mais perto ali do contemporâneo, do jazz, do balé clássico ali que eu dançava. Então, pra mim foi uma honra incrível, assim. Eu amei cada momento, tirei cada experiência incrível. Agradeço muito pelo Vavá por ter me convidado, né? E me dado o papel principal, praticamente. E incrível dividir cada momento com cada um que estava lá dançando. Foram incríveis. Por mais que a gente não pudesse dançar muito sem as máscaras, né? Então foi totalmente incrível. E em breve a gente vai disponibilizar aí o espetáculo, tá bom? Um abraço para todo mundo e um beijão. Olá, meu nome é Verônica Ramos, estou aqui para falar um pouquinho do espetáculo Lunar DCP, o qual eu fiz parte, sendo indígena e representando Pulquéria. Foi um prazer estar neste elenco aí, juntamente com outros artistas. Agradeço o convite do professor Valtair Vasconcelos e pela lembrança, né? Já havia trabalhado com um dos coreógrafos, que é o Gilmar, e foi um prazer conhecer o Helder e estar juntamente neste projeto com toda essa equipe. Esperamos que vocês gostem do nosso espetáculo, foi feito com muito amor e dedicação. E é isso, acompanhem o nosso espetáculo. Obrigada. Meu nome é Marcos, eu participei do projeto Lunar DCP como índio guerreiro lá no espetáculo. E foi uma experiência muito rica para mim, né? Porque me engrandeceu muito o nível profissional, a nível de dança, técnicas, conheci novos movimentos, novas pessoas com outros corpos, né? Com outros estilos de dança, o que fez com que a gente aprendesse, trocasse bastante informação e conseguisse se aprimorar cada vez mais. Então agradeço aí ao professor Vavá pelo convite para a participação do projeto, que para mim foi extremamente gratificante. Valeu, Vavá, brigadão!